Então o tema é mulheres presentes na presença do rei. Mulheres presentes na presença do rei. Antes disso, eu preciso deixar um parecer para vocês entenderem aonde que o Espírito está nos levando, onde ele me levou, e eu quero falar um pouco sobre princípios da representação. São princípios da representação. Esse não é o tema, mas é para você entender onde nós vamos entrar. Daqui a pouco a gente entra. Tudo na palavra, quando se fala em termos proféticos, tem uma lei, um princípio chamado lei, ou princípio da representação. Por exemplo, eu acabei de orar por esse livro. Tem pessoas ali que não sabem, mas eles estão recebendo algo porque alguém aqui, aí está representando um outro alguém. Isso chama-se lei da representação. Se eu oro em prol de uma família, eu estou representando, eu chego perante ele com essa família da qual eu estou orando. Isso chama-se lei da representação. Cristo nos representa. Por isso não somos fulminados, porque Ele nos representa. Quando o Pai olha para nós, não nos vê a representação, Ele está ali para nos representar. E na terra, por sua vez, nós temos que representá-lo. Nunca substituí-lo, porque é impossível, mas representá-lo sim. E na lei da representação, Ele me deu o primeiro tema. Ele me veio com esse tema, veio com essa ideia, essa revelação. E hoje eu não sei, nesse primeiro culto eu não sei se eu prego ou se eu leio, porque é muito texto, e eu preciso ler, um texto só, mas eu tenho que ler, porque ele está interligado. Abra aí Esther no capítulo 3, Esther 3:7, eu vou ter que ler e vou pregar pouco, porque a palavra por si só vai falar. Então que o Espírito Santo fale no teu interior, porque por ser um tempo profético, as palavras sempre são muito profundamente proféticas. Então eu preciso compreender o que o Espírito está falando com a igreja, falando conosco. Que louvado seja o Senhor por tua vida. Esther no capítulo 3, o versículo é o 7. Só para dar uma introdução na vida de Esther. Esther foi criada pelo seu primo, quando os pais morreram com a tomada de posse da nação. E o pai dela atual, no caso, é um pai adotivo, que é o seu primo, que acabou cuidando da Esther. E Esther, ela sendo judia, foi levada na presença do rei. O rei a escolhe como rainha, no lugar da outra rainha que não quis comparecer, e aí ela vai ser levantada rainha. A questão é que nós vamos entrar agora num texto, no verso 7 em diante, e eu quero que você vá acompanhando, porque a leitura por si só já é a pregação. Eu te aconselho a essa semana meditar em Esther. Você vai ver como que é atual, dá a impressão que é agora. Você vai ver como a história se repete. Verso 7, no primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Assuero, Xerxes, no mês de Abibe, ou Nissan, aproximadamente entre março e abril, guarde isso, entre março e abril, isto é, lançaram sorte diante de Amã, com o objetivo de escolher um dia e um mês propício. Acabamos de cantar sobre ser propício, aqui escolher um mês propício, mas para quê? Para executar um plano de extermínio, e o Purim indicou o 12º mês, o mês de Adar, que é entre fevereiro e março. Então juntou-se para um ano depois aplicar o extermínio. E Amã aqui, ele é tipologia de Satanás. Amã argumentou diante do rei: eis que há um povo espalhado e disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, cujas leis e o modo de vida são muito diferentes das tradições e normas dos demais povos, e que não se sujeitam às leis do rei, e portanto não é conveniente ao rei que tais pessoas sigam vivendo entre nós. Ele está falando de um povo diferente. Se for do agrado do rei, decrete-se
que sejam imediatamente aniquilados, sejam mortos. E eu depositarei 350 toneladas de prata na tesouraria real para financiar aqueles que serão responsáveis pelo extermínio dessa gente. Considerando as palavras e a proposta que ouvira, o rei tirou seu anel, selo do dedo e entregou a Amã. Guarda esse verso 10. Ele tirou o anel do dedo e entregou a Amã. Amã é quem? O inimigo dos judeus, diz o texto. Filho de Hamedata, descendente de Agag, e declarou: conserva o teu dinheiro. Eu não quero o teu dinheiro não. Conserva o teu dinheiro contigo para os teus fins. Quanto a este povo, é teu. Esse povo é teu. Faze o que quiseres. E deu o anel para ele. Sendo assim, no 13º dia do primeiro mês, os escribas e assistentes do rei foram convocados. Amã, lembra, Amã é o bração ali que está ali, querendo governar, tipologia de Satanás, e ele ordenou que escrevessem cartas no idioma e no modo de escrever de cada povo aos sátrapas, aos nobres governadores persas do rei, aos representantes do império de várias províncias e chefes de cada povo, aqui no caso são prefeitos, tudo escrito em nome do rei Xerxes e selado com o seu anel. Qual era a tônica, o decreto aqui? E ele vai dizer, verso 13: as cartas foram enviadas por correios, ou seja, por mensageiros, a todas as províncias do rei, com a ordem expressa, é uma ordem expressa de executar, matar, eliminar todo o povo de Deus, todo o povo judeu, inclusive crianças, mulheres, jovens e idosos, sem exceção, e de saquear todos os seus bens, tudo em uma ação rápida de apenas um dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, ou seja, entre fevereiro e março. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei. Não é lei, decreto como se fosse. Lei é outra coisa, o decreto é como lei. Em cada província e levada ao conhecimento do povo, de cada nação, a fim de que estivessem prontos, todos prontos para aquele dia. Por ordem do rei, os correios partiram às pressas e o decreto foi anunciado em alta voz para toda a cidade de Suzã. O rei e Amã assentaram-se para beber. Entretanto, a cidade de Suzã estava sob grande aflição e horror. Até aqui. Você percebeu que está repetindo a história, né? Então Amã, que é a tipologia de Satanás, ele vai até o rei e ele argumenta, ele diz: esse povo é assim, 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 estão dando brecha, isso, aquilo. E aí Amã, com essa tipologia dele, ele vai agir contra, e ele fala: vamos fazer assim. E ele faz um decreto, ele vai redigir um decreto, Amã que vai fazer isso, e vai pegar o anel do rei, vai selar e vai mandar para as províncias, para os governadores, os prefeitos, os sátrapas, os líderes de bairro, tudo, onde tivesse liderança debaixo do império, receberia esse decreto. Qual? Para matar todo o povo judeu, todo o povo de Deus ia ser perseguido agora. Então há um decreto que é liberado para que assim seja feito. Houve um decreto ali, instruído por Amã. Então Amã faz isso. Só que ele só pode fazer quando o rei fala que vai. Se tu separa o contexto espiritual, você vai entender que aqui foi literal, mas no espiritual, Satanás, ele só pode fazer aquilo que o rei lhe permite. Ele não pode ir além. Amã não é rei. Satanás não manda em nada, ele não é rei. Ele é um argumentador, um acusador, que busca brechas para argumentar e agir. E aí ele faz isso. Só que Esther, nessa altura, já é rainha. A Esther aqui, ela já é rainha. E esse que criou ela, o Mordecai, ou Mardoqueu, é a mesma coisa, chega para essa filha, que agora é rainha, e que é judia, e fala para ela: você precisa fazer alguma coisa. Você tem que entrar na presença do rei. Você é uma mulher muito especial. Porque na lei da representação, quando você ler a sua Bíblia, onde você estiver em casa, aqui, onde você ler a Bíblia, desde Eva até a grande prostituta de Apocalipse, todas as mulheres, elas vão representar a igreja.
Qualquer uma delas, elas representam. Lembra? A lei da representação, ou da representatividade. Então, representa a igreja. Sempre vai representar a igreja, e ela que representa a igreja. Na representação, ele está representando a nós. E Esther está com uma incumbência, mas aí Mordecai fala para ela: você precisa entrar na presença do rei. Você também precisa ir lá e apresentar as suas razões para que ele te justifique. Você precisa entrar na presença do rei. E Esther fala que não. Falou: eu não posso ir lá. Se eu for lá, eu posso morrer. Então ela não vai na presença do rei. Ela não quer ir na presença do rei. Porque ela fala assim que se ela for, ela vai quebrar uma regra e ela pode morrer. Então por que ela não vai na presença do rei a princípio? Medo. Só isso. Ela tem medo. Ela está com medo. Ela tem medo de ir até lá. Porque primeiro, ela tem medo. Segundo, ela olha para ela está protegida, ela está no palácio, ela está na casa do rei. Ela está muito bem. Então ela tem medo, por outro lado ela está muito bem, então ela fica com esse círculo dentro da mente dela, porque ela sabe que para entrar na presença do rei pode custar a vida dela, porque só podia entrar se fosse convidada. Igualzinho à igreja. Você quer ver como é igualzinho à igreja? Quantas vezes você ouve assim: ora para mim? Não estou falando do mundo lá fora não. Porque essas palavras que ele separou para hoje, pelo menos para hoje, é para nós, é para a igreja mesmo. Você vai perceber que a igreja tem dificuldade de entrar na presença do rei, porque tem medo, porque pode lhe custar a vida, porque para entrar na presença do rei eu tenho que abrir mão de mim. E nem sempre queremos abrir mão de nós para entrar na presença do rei. Então é mais fácil eu falar assim: ora para mim, entra você. E ela está assim, ela está com medo de entrar na presença. Ela não se acha digna de entrar na presença, como muitos de nós às vezes fica se achando indigno, como se algum dia fôssemos dignos disso. Tem medo, eu vou morrer. E ela fica assim, mas, olha que interessante o capítulo 4. Quando o Mardoqueu fica sabendo que ela está dizendo assim, ele vai dizer para ela no verso 12, ele diz assim: quando Mardoqueu recebeu essa resposta de Esther, imediatamente mandou adverti-la. Olha que advertência ele dá para Esther, para a rainha. Olha que advertência o Espírito Santo está dando para nós, igreja. Não imagines que, somente por estares vivendo no palácio do rei, serás a única a escapar da matança dos judeus, porque é o que ela pensava. Porquanto se calares neste momento crucial que estamos vivendo, esse momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para o povo de Deus, para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai e teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe se não foi para este dia que fosse nomeada rainha da Pérsia. Veja, ele está falando para ela: se você não for agora, Esther, não fica pensando que porque você está aí na casa do rei, você vai ser poupada. Porque se você não for, não aproveitar a oportunidade agora de entrar na presença do rei, o socorro virá de outra parte. Mas você, por ter negligenciado a oportunidade, jogado fora a chance de entrar na presença de Deus, que é o nosso caso hoje, Ele é o nosso rei, Cristo é o nosso rei. Então, se nós não aproveitarmos agora para clamar àqueles que não têm voz, ninguém tinha voz, ela era a única voz possível. Talvez na sua família você é a única voz possível. Talvez na nossa cidade sejamos a única voz possível. Nesse mundo, nesse período, como diz aqui, nesse tempo, talvez sejamos a única voz possível. Então só nós podemos chegar na presença dEle. E às vezes a gente não quer porque está muito confortável, não me falta nada, claro, eu estou na presença do rei, como que vai me faltar? O rei me dá tudo. Então por medo não queremos entrar, com medo de perder a regalia, perder o contato com o rei, com as riquezas, e aí ela tem essa resistência, mas ele fala isso para ela, falou: se você não aproveitar essa oportunidade de clamar pelo nosso povo agora, escuta, virá socorro de outra parte, mas você vai ser penalizada. Ele diz isso para ela. Então Esther, no verso 15, mandou a seguinte resposta para Mardoqueu, para o seu pai adotivo, que também é seu primo: vai e ajunta todos os judeus
que se acharem na capital de Susã, e jejuai por mim, e não comas, não bebas por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que esse seja um gesto considerado rebelde contra a lei. Se perecer por isso, perecer. Eu vou lá, se morrer, morri, mas eu vou fazer o meu papel. Ela criou coragem com a palavra de Mardoqueu e com a pressão da palavra de Mardoqueu. Então partiu Mardoqueu e agiu exatamente como Esther havia pedido. Então ela diz, então é o seguinte, avisa para que todos jejuem. Biblicamente tem jejum de 1 dia, jejum de 3 dias, jejum de 21 dias, jejum de 14 dias, jejum de 7, ela faz um jejum de 3. Qual é o jejum de 3 dias? Você que gosta de jejuar, a igreja gosta de jejuar, né? O jejum é bom, todo mundo gosta de jejuar. Estou profetizando, tá? Todo mundo gosta de jejuar. O jejum de 3 dias se refere a quando você tem um pedido específico, uma causa específica, uma situação impossível específica, uma situação assim, é impossível. Então o jejum de 3 dias, eu jejuo 3 dias para quê? Para me preparar, para eu entrar na presença do rei, porque eu quero alcançar um pedido. Esse é o jejum de 3 dias. Tá? Aí tem o jejum de 21, que é no caso de Daniel, que não foi jejum, mas ele tirou 21 dias de oração, que ali já foi para romper o ministério, para ter uma visão. Então cada jejum tem o seu propósito. No dela foi de 3 dias, porque ela tinha um pedido específico, então já está nos ensinando a jejuar. Então ela tinha um jejum separado, ela convocou um jejum nacional do seu povo, para que ela pudesse entrar na presença do rei. E aí ela vai fazer isso. Ela vai criar coragem agora e ela vai. Ela disse, eu morrer, morri, mas eu vou. Esther, agora no capítulo 5. Passaram-se 3 dias, porque esperou o tempo do jejum. Esther vestiu seus trajes de rainha, porque não se entra na presença do rei de qualquer forma. Vestiu seus trajes de rainha e foi ao pátio interior do palácio do rei, que fica em frente ao salão do rei. Xerxes estava sentado em seu trono, na grande sala real. De repente, aliás, de frente, eu li errado, de frente para a entrada principal. É que eu estou com pressa, já pensando de repente, né? De repente, é de frente para a entrada principal. Quando o rei viu a rainha Esther ali no palácio, qual foi a reação do rei? Teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão em sinal de atenção. Então Esther se aproximou, tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe indagou, o que é que tens, rainha Esther? Dize-me, pois, o que desejas, e ainda que seja metade do meu reino eu te darei. Contudo Esther lhe respondeu, se for do teu agrado, ó rei, venha hoje com Amã ao banquete que eu lhe preparei. Vê que deu o oposto do que ela pensava. Ela não morreu, não foi decretada a morte, ela não foi decapitada ali na frente do rei, e ela ousadamente entrou na presença do rei. Então nós precisamos, com ousadia, por causa do novo e vivo caminho que Cristo deixou para nós, entrar na sala do trono. A igreja hoje mais do que nunca precisa orar, ela precisa entrar na presença do rei. Ninguém vai conseguir mudar esse decreto, ninguém vai conseguir alterar o que está direcionado a acontecer. Não tem quem muda, é impossível alterar tudo aquilo que está acontecendo, a não ser o rei. Mas quem que vai chegar diante do rei? Uma rainha que não é covarde, uma rainha que apesar do medo enfrenta seu medo e vai, humildemente se prepara e vai. Precisamos humildemente nos preparar e ir, tirar um momento, 1 minuto, 2 minutos, meia hora, 1 hora, orar, ler, aprofundar, buscar a face do rei. Ele não vai te matar, ele vai fazer o que fez com ela. Ele teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão em sinal de atenção. Ele está atento ao nosso clamor. Mas cadê o clamor? Ele está atento à nossa presença. Mas cadê a presença?
A gente clama pela presença dele, mas não damos a nossa presença para ele. Esther foi dar a presença dela para o rei, com temor, se vestiu, se preparou e foi. Ao chegar, o rei teve misericórdia e ele estende o cetro. Ele estende o cetro para ela. Se você chegar à presença dele, ele já está nos dando toda a revelação e dizendo para nós, nesse tempo de 2021, nesse período do mês de Abib, ou de Aviv, é março, estamos exatamente no mesmo mês, debaixo de decretos para governadores, para prefeitos, para as autoridades. A igreja é o alvo, não tente se iludir, a igreja é o alvo. Mas aí eu preciso me levantar em prol do povo e chegar na presença do rei, porque o rei está pronto a estender o cetro. Mas cadê a igreja que vai à presença do rei? Mas a Esther de hoje precisa ser como aquela Esther da Escritura, com ousadia, precisa ir à presença do rei, porque ele está pronto para estender o cetro. Então, para você que veio aqui, Deus tem uma palavra para você. Ele tem, nesse exato momento, agora, não é daqui a pouco, é agora. Ele está dizendo, eu estou estendendo o cetro para vós, e eu estou dizendo para vós, o que queres que te faça? Até metade do reino te darei. Ele fez essa promessa para ela. O que é metade do reino? Significa, eu não posso dar o reino todo, mas eu compartilho ele inteirinho com você. Até metade do reino. Então, para aquele que busca, tem um cetro estendido. Hoje o cetro do rei está estendido para você. Está estendido para você em casa. Está estendido para você que veio aqui. Está estendido, ainda que seja incrédulo, cheio de medo. Eu vou morrer. Mas só por ter vindo, tem um cetro em teu favor. Você consegue crer que há um cetro em teu favor? Mas não é qualquer cetro, é o cetro de ouro, glória, do rei, em nosso favor. Está estendido. Havia um decreto de morte. Há um decreto para matar criança, matar mulheres, matar homens, matar famílias. Há um decreto, você leu comigo, há um decreto de morte. Mas o rei está pronto para estender o cetro. Mas precisa que alguém entre. Porque Amã já arquitetou. Amã já está no domínio das lideranças. Ele está fazendo tudo isso, não são as lideranças, é Amã. A nossa luta não é contra carne e sangue, é Amã. São mundo espiritual. Mas vamos seguir, vamos ver o que vai dar isso. E o que ele vai falando conosco. Agora você vai ver Esther no capítulo 8, porque daí ela entra, dá esse diálogo todo. Olha o que ela vai falar, depois vai ter um jantar, você lê na tua casa os detalhes. Mas veja no verso 8, para a gente ir direto ao ponto. Ele diz assim no capítulo 8, no versículo 5. E confirmou, diga aqui a palavra, olha o que ela está dizendo, ó. E confirmou sua súplica, dizendo: se for do agrado do rei, se hoje alcanço o seu favor, e se ele considerar justo, e se eu mesma for agradável aos seus olhos, que ele revogue expressamente todas as cartas que Amã, filho do Agagita, Hamedata, descendente de Agag, escreveu, e entregou a todas as províncias do rei, determinando o extermínio de todos os judeus. Ela está diante do rei, abrindo o coração, ela está falando com ele, falou que o rei possa reverter isso, porquanto, verso 6, como me será possível suportar, a empatia aqui, como vai ser possível eu suportar a dor de ver a desgraça que se abaterá sobre todo o meu povo? Ela está falando com ele. Como resistirei à destruição da minha própria família? Em seguida o rei Xerxes respondeu à rainha e ao judeu Mardoqueu, aqui já havia chamado Mardoqueu, e diz assim: mandei enforcar Amã, e passei todos os seus bens para Esther, porquanto ele atentou contra os judeus. Presta atenção, ele vai fazer uma transferência de bens de Amã para Esther, porque Esther abre o coração, ela não está pedindo dinheiro, ela não está pedindo riqueza, ela não está pedindo provisão, ela está pedindo a vida do seu povo, e falando: o rei, poupa a vida do nosso povo, poupa a vida deles, porque o nosso povo tem um decreto de morte, arquitetado por Amã, foi arquitetado, foi argumentado, ele está fazendo isso. Então
possa reverter isso, porque como que eu vou viver vendo a minha família sendo trucidada, vendo o meu povo sendo morto? E aí o rei diz, ele responde para Ester e para Mardoqueu, ele vai dizer para eles, fala, mandei enforcar Amã, e passei todos os seus bens para Ester. Você lembra que ele ia pagar, ao texto de Ester 3,13, acho que está aí, diz assim, as cartas foram enviadas por correios, mensageiros, a todas as províncias do rei, com a ordem expressa de executar, matar, eliminar todos os judeus, inclusive crianças, mulheres, jovens e idosos, sem exceção, e de saquear todos os seus bens, tudo em uma ação rápida de apenas um dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, que é fevereiro, março. Então está decretado para o mês de março, matar o povo de Deus, catar todos os seus bens, está decretado, pode matar eles à vontade e cata tudo que é deles. Mas depois que a Ester vai e intercede, o que aconteceu quando ela intercede junto ao rei para poupar o povo? Você acabou de ler comigo em Ester 8:7, está aí na tua Bíblia. Em seguida o rei Xerxes respondeu à rainha e ao judeu Mardoqueu, mandei enforcar Amã e passei os bens dele para Ester, porquanto ele atentou contra os judeus. Veja, ele fez uma reversão. Esse cara, ele ia dar 350 toneladas para investir em favor de todos os governadores, de o povo da época, todos os soldados, todo mundo que fosse matar judeu, ele ia investir 350 toneladas de prata. Então isso era um pouquinho da riqueza que ele tinha, mas agora o rei fala, não vai pegar só essa prata, pega tudo que é dele e dá para Ester. O nome disso é transferência de riqueza, que o rei faz a hora que ele quer, com quem ele quer. Tudo aquilo que Satanás quer tirar de você, o Senhor está ordenando que seja devolvido em dobro para você. Isso chama de despojo de guerra, despojo de guerra, despojo de guerra. Há um despojo sendo entregue para o povo, para aqueles que entram na presença. Ele está fazendo essa transferência, ela não está pedindo riqueza, ela está pedindo a vida salva sua família, do seu pai adotivo, do seu povo. E ele começa dando riqueza, mas não está pedindo riqueza, está pedindo a vida do povo. E ele fala, mandei matar Amã, eliminei ele morreu inclusive na mesma forca que ele construiu, a mesma armadilha que ele fez para matar o povo, ele vai ser morto, ele e os filhos, toda a família. E aí o rei pega toda a riqueza de Amã e dá para Ester. Ela já era rainha, agora pega toda a riqueza desse homem e passa para ela não estava querendo isso. Levanta a tua mão. Em nome de Cristo, quando você ordenar e chegar perante o Senhor com um coração contrito, diante dele e clamar por almas, você vai se surpreender com muitas coisas além que ele vai derramar sobre tua vida, coisas a mais, porque ele vai te surpreender com muito mais do que você pede ou pensa. A Ester pediu as vidas, e ela vai receber as vidas e vai receber como recebeu riquezas. Assim seja esse princípio aplicado na tua vida, na tua história, em nome de Cristo, amém? Porque a história se repete. Se a história se repetiu no decreto instigado por Satanás, no caso Amã, aos governadores, a todos aqueles que governavam, embora houve todo aquele decreto, um decreto de morte, houve tudo, o rei reverte. A história se repetiu, então ela vai se repetir no completo, ela se repete por completo, o povo entra e ele reverte. O nosso pai, o nosso rei, ele tem poder para reverter o que quiser. É só a Ester entrar, é só você clamar, é só buscar a presença dele. Pastor, isso está parecendo uma mensagem política, e porque a política aqui estava governada por Satanás, e hoje o mundo é governado, o mundo jaz em Amã, jaz no maligno. Mas cadê a Ester? A Ester está espalhada, como ele mesmo diz, ela está espalhada o povo, tem que mandar matar esse povo e catar os bens dele. Mas a Ester entra, e o que era um decreto, veja, era um decreto de morte. Lê mais um pouco, capítulo 8, verso 8. Escrevei, pois, isso aqui, eu podia pregar só isso aqui, eu queria que você entendesse só isso aqui, Escrevei, é o rei falando com a Ester, falando com Mardoqueu, escrevei, pois, agora mesmo, um novo decreto a respeito do povo de Deus, dos judeus. O que bem vos parecer, escreve o que bem vos parecer, em nome do rei.
e selai-o com o meu anel real, ou seja, com a minha aliança. Porque todo edito redigido em nome do rei é selado, e selado por meio do seu anel é irrevogável. Estou lendo o verso 8. É irrevogável. O que ele está falando? Escreva o que vocês quiserem, faça o edito, faça um decreto e sela com o meu anel. Não é eu que vou fazer, vocês mesmos fazem. Vocês decretam e sela com a minha aliança. Imediatamente foram convocados os escribas reais, e esse fato ocorreu no 20º dia do 3º mês, o mês de Sivan, isto é, entre maio e junho. Os secretários do rei escreveram todas as ordens ditadas por Mardoqueu. Não é o rei, é Mardoqueu. Lá foi Amã. O primeiro decreto foi de Amã. O segundo decreto é Mardoqueu. O primeiro decreto é de Satanás. O segundo é da igreja. E o rei, com a sua aliança, ele sela. Ele diz assim: os secretários do rei escreveram todas as ordens ditadas por Mardoqueu aos judeus, aos sátrapas, aos governadores, aos nobres das 127 províncias que se estendiam da Índia até Cuxi, Etiópia. Essas determinações foram redigidas na língua de cada povo e segundo a escrita de cada província, ou seja, é para ficar claro para todo mundo. Não importa a língua, vai ficar claro para todos, como também aos judeus na sua própria escrita e linguagem. Mardoqueu escreveu cartas em nome do rei Xerxes e selou-as com o anel do rei, e as enviou aos mensageiros montados em cavalos fortes e velozes. Cavalo é símbolo de força e velocidade, e todos da cavalaria especial do rei. Ou seja, ele manda redigir um decreto. Como que eu vou redigir um decreto? Do jeito que ele mandou, definhando, ficando como Esther estava antes, tímida. Não, eu tenho que me levantar e liberar palavras, porque já tenho aliança. Há uma aliança que ele fez com você lá na cruz. Quando ele derramou o sangue, selou uma aliança, e você deu tua vida a ele por causa desse sangue, é selado uma aliança, você já tem o anel do rei. Só falta eu fazer o decreto e selar com essa aliança, porque eu faço em nome dele. E é para poupar o povo, poupar as famílias, poupar os pais, poupar as crianças, poupar as mulheres. Mas é preciso que a Esther, a mulher, ela entre na presença do rei. E quando entra, ocorre tudo isso. Agora, o que esse decreto fala? Verso 11: e o decreto do rei concedia agora aos judeus que cada cidade, está vendo? O direito de se reunirem e de se protegerem, de destruir, de matar, de aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que tentasse atacá-los, colocando também em risco suas mulheres e crianças. Agora ele finda o decreto assim, resguardava também o direito de saquear os bens dos seus adversários em guerra, não só para Esther. Ele vai dar riqueza agora de Amã, entrega para Esther, mas ele fala, no novo decreto agora é o seguinte, vai inverter, vocês têm o direito de se reunir, o direito de se proteger, o direito de destruir, de matar, de aniquilar, e qualquer força armada, de qualquer povo ou província, que tentasse atacá-los. E tem mais, resguardava também esse decreto, o direito de saquear os bens, também tem os bens. Inverteu por completo. Agora eu vou fazer isso como? Joelho, meu irmão, joelho, irmã. Agora entrar na presença do rei é pelo poder da oração, que ninguém quer orar, a igreja não quer orar, a igreja tem preguiça de orar. Quer, ora para mim, parecendo Esther antes de ir para lá. Ah, mas se eu for lá, eu sou indigno, não vou lá, vai morrer. Vai para lá, ele está pronto para estender o cetro e reverter o decreto contra o seu povo. Então eu preciso ter coragem de ir para a oração, eu preciso me juntar meus joelhos em oração e clamar ao rei. O cetro já está pronto para estender para mim e para você em nosso favor. E ele diz assim, vocês agora têm o direito, agora a nossa guerra não é contra a carne e o sangue. Quando você entra em oração, você está entrando numa guerra que você já é vencedor por causa de Cristo. Ela não tinha Cristo, mas nós temos a vantagem que eu tenho sobre Esther. Olha a vantagem que você tem.
Ela não tinha o sangue de Cristo, ela teve que peitar e ir dentro de um princípio real. Mas nós temos o sangue de Cristo, do qual Ele já nos representa, e podemos entrar na sua presença. Nós conseguimos entrar na presença do Rei. E aqui ela faz exatamente isso, e ela vai resgatar agora todo esse direito deles se reunirem, o direito deles usufruírem da presença do Rei dentro do reino, que eles iam morrer todo mundo. Você vai ler na tua casa, Esther, e você vai ver que não morreu um judeu, nenhum judeu morreu. Morreu foi muitos do Império Persa, muita gente morreu, porque agora eles podem se defender. Nós podemos nos defender como? Pela oração. Começa pela oração, é pelo clamor. Eu vou te provar já que é pelo clamor. Essa mulher, ela entra na presença do rei falando com ele. Ela entra e fala com ele, ela apresenta a causa, ela apresenta a razão. Esther chega lá e fala, olha, meu povo vai morrer, eu não aguento ver meu povo sofrer. Só o Senhor tem esse poder para alterar isso tudo. E ele estende o cetro, e ele atende, e ele manda matar Amã, mata todos os filhos de Amã. Amã é tipologia de Satanás, todos os seus filhos, todas as suas crias. Quando eu entro na oração, mas deixa eu te dizer, você não precisa brigar com o diabo. Esther, o assunto de Esther não foi com Amã, o assunto de Esther não foi com o povo judeu, o assunto de Esther não foi depois da direção de Mardoqueu, nem com Mardoqueu. O assunto de Esther não foi com o povo persa, o assunto de Esther foi com o rei. Eu estou te ensinando a interceder. O nosso assunto é com o rei. Eu não tenho nada a ver com Satanás, eu não tenho nada a ver com o governo, eu não tenho nada a ver com o ímpio, eu não tenho nada a ver com a igreja nesse contexto de clamor, de intercessão. O foco agora é chegar na presença do rei. Lá eu vou apresentar as razões, lá eu vou entregar para ele, é a face do rei que eu preciso. Se você for brigar com Amã, você morre. As pessoas querem brigar, querem ganhar uma guerra espiritual, saindo no braço aqui com político, vai morrer. Aqui embaixo, igreja, você não vence guerra, a nossa guerra já é vitoriosa, vencida aqui. É aqui, onde ninguém quer ir, porque tem medo, tem que abrir mão de si. Tem que fazer 2, 3 cultos domingo se precisar, tem que se esforçar, tem que ler, tem que ficar sem dormir. Não, eu tenho que morrer, não, morre, mas vai, ele vai estender o cetro. Ele está estendendo o cetro. Eu creio na providência divina do rei, mas é preciso falar. E em tempos proféticos como estamos hoje, eu preciso falar e tomar muito cuidado com as palavras. Veja aqui verso 12. As determinações do rei entraram em vigor em todas as províncias do rei Assuero, Xerxes, no 13º dia do 12º mês do mês de Adar, isto é, entre fevereiro e março. Estamos no prazo, irmão. Estamos no prazo para o novo decreto do rei entrar em ação. Um decreto espiritual que sobrepõe a qualquer outro. Um decreto espiritual que pode reverter essa situação. Ele pode fazer. Não esqueça quem ele é rei. Se você olhar para o homem, se você olhar para Amã, se olhar para o homem, você não entra na presença do rei. Mas se eu entrar na presença do rei, eu verei ele pondo em ordem toda a casa. Ainda há um tempo. Agora, por que temos que orar? Por que eu preciso orar? Eu acho que hoje você vai entender esse texto mais do que nunca. Esse texto que está aí em cima, ó, Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Amã usou a língua para entrar na presença do rei. Argumentou, decreto de morte, gerou morte a dele própria. Mas ela entra com a mesma língua na presença do rei e gera vida. Quando você entra na presença do rei com aquilo que você fala com o rei, gera vida para você, para a tua família, para o teu povo. Quando eu entro na presença do rei, como Esther fez, Esther representa a igreja, quando eu entro na presença dele, aquilo que eu vou falar com ele vai gerar vida. Por isso que o poder da morte e da vida está na língua, porque depende do que falo. Com quem a tua língua está concordando? Com o que você está ouvindo da mídia, ou com o que o Espírito Santo está falando à igreja? Com quem que eu estou concordando? Porque com quem eu ouço e concordo, normalmente é quem eu replico. Eu vou repetir, eu vou falar. Então, conforme o que eu ouço, eu replico.
Agora, se eu ouço a voz do Espírito, a minha boca falará segundo ele. Ela foi na presença do rei dirigida pelo seu pai, ela tinha uma paternidade de Mardoqueu, ela foi na obediência com medo, talvez não crendo que ia sair viva, ela só foi por uma palavra. Estamos em um tempo que eu preciso andar pela palavra, eu não estou vendo nada favorável, mas tem uma palavra, eu preciso andar por ela. Se é que eu quero o cetro estendido em meu favor, eu preciso, é urgente, não tenho o que fazer, e Ele está pronto a fazer isso. Então a língua, ela tem poder sobre a vida e sobre a morte. Olha que coisa, a língua tem poder sobre vida e morte. Na mensagem do próximo culto vocês vão ver, se assistir em casa. É a mesma coisa com outra história, mas continua sendo mulher, o tema é o mesmo. Mulheres presentes na presença do rei. Então, ou seja, a igreja precisa ir para a presença do rei. Então não é tempo de lamúria, o decreto é de morte, são dores, são sofrimentos, é enfermidade, é guerra, é rumores de guerra, é o fim, é desemprego, é fome, é tanta coisa ruim. Mas tem um rei de pé com um cetro pronto a ser estendido, mas eu preciso agir como Esther agiu, entrar na presença do rei. E quando ele diz que o decreto do rei concedia aos judeus e a cada cidade o direito de se reunirem e se protegerem, de destruir, matar, aniquilar, aqui está falando de destruir, aniquilar as artimanhas do diabo contra a nossa vida. Eu vos darei poder, autoridade contra serpentes e escorpiões. Então é só usar, ele já deu. Esse cetro já foi estendido, ele já deu poder para pisar escorpiões e serpentes, ele já deu esse poder, ele já foi dado a nós esse poder. A igreja não tem mais jeito, ela não tem mais um tempo agora de ficar famosa, não é mais tempo de show, não é tempo de mais nada disso, o tempo é de entrar na presença dele e chorar, e clamar, e interceder inteligentemente. Como é a intercessão real? É aquela que eu chego na presença do rei com a minha face, buscando a face dele, e a causa da minha intercessão está nas minhas costas, é um povo que precisa ser salvo, isso é interceder. O povo quer interceder brigando com tranca-rua, esquece essa ralé, irmão, não perde tempo com isso aí não, isso é distração, vai distrair, vai morrer. Esquece, vai para a presença do rei e fala: Pai, aqui estou, eu preciso do Senhor, há um decreto de morte com a minha família, com a minha própria vida, eu estou pensando em morte, eu estou pensando em dor e sofrimento, eu não consigo sonhar, eu não consigo nada, eu fui roubado de mim sonho, foi roubado força, energia, está roubando meus planos, está me definhando, eu estou na tua presença clamando por mim e pelo meu povo, por mim e por eles. Lembra, o rei estendeu o cetro. Amém? Vamos orar? Vamos clamar? Vocês conseguiram entender a mensagem, irmãos? Não a minha. Eu não tenho nada para passar, é pelo Espírito. Ele está dizendo, ele está falando o que está falando sempre: vem na minha presença, me busca, busca a minha face, vem até mim, é o que ele está falando, me busca. Então eu vou orar em cima do que ele mesmo está dizendo para nós. Vamos ficar de pé, e vamos fazer o que temos que fazer. Lembra, esse texto eu achei lindo, ó, escrevei agora mesmo, não amanhã, escreve agora mesmo um novo decreto. Põe o que vocês quiserem, ele diz, o que bem parecer, e sela com o meu anel. É você que determina, e o anel dele sela. Você consegue entender? Ele está falando: escreve aí, Mardoqueu, escreve, Esther, escreve. Decreta o que você quiser, sela com o meu anel. Você já tem aliança comigo. Fecha os olhos. Pai, estamos na tua presença, Pai. Eu me vejo na presença do rei, com todas as faltas e falhas que nós temos, mas sabemos quem somos por causa da aliança com teu filho. Sabemos de onde fomos tirados, como fomos tirados e por quem fomos tirados. E assim como Esther, assim como o Espírito nos ensina, o nosso assunto não é com Satanás, o nosso assunto não é com os demônios, o nosso assunto não é com o povo, não é com o homem, não é com anjo, com arcanjo, o nosso assunto é só contigo, ó Rei. Clamamos a Ti nesta hora, em prol de uma nação, em prol dos povos, em prol do Teu povo que geme, em prol daqueles que não têm voz,
não tem condição de chegar. Esther era a única que podia. Hoje a igreja é a única que tem essa voz ativa. E como voz ativa estamos na tua presença, para que seja revertido agora todo decreto de morte. De olho fechado, estende a tua mão direita para cima. Nesta hora eu decreto vida sobre a tua vida. Todo decreto de morte, de falência, de destruição, de fracasso, todo decreto de demência, de ansiedade, de depressão, de opressão, todo decreto de falecimento, todo decreto de morte, seja banido agora e selado com o anel do rei, em nome de Cristo. Assim eu declaro, assim eu professo, assim eu creio, assim eu declaro, porque o cetro já foi estendido. Já tem um cetro estendido. O cetro foi estendido para você, igreja. O cetro foi estendido para você, minha irmã. Foi estendido para você, meu irmão. Você que está longe em casa também. Há um cetro estendido em teu favor. Então recebe o estender do cetro e deixa esse decreto escrito. Qual? De vida. E vida em abundância. Em vida com regozijo. Uma vida com desfrute. Uma vida que desfruta da transferência de riqueza. Você não está pedindo ouro, prata, mas deixa eu te dizer, o rei decidiu te dar a vida e dá também ouro e prata, porque ele faz o que ele quer. Ele vai além da tua expectativa, ele vai além daquilo que você deseja. Então recebe isso no teu espírito e não deixa ninguém te roubar isso. Por quê? Diga, por quê, pastor? Porque Amã já foi enforcado. Aleluia. Creia nisso. É profético, irmãos, é profético. Você vai ver isso manifesto na terra já já. Amã foi enforcado. É preciso mais um tempo para a igreja expandir o reino e falar para os seus, falar para a família, falar para a cidade. Precisamos desse tempo, e ele sabe disso, porque esse tempo quem quer é ele quer as vidas, e vai usar a tua, e vai usar a minha. Então é tempo da igreja se aprumar e saber que ela está na posição de rainha, de esposa do Cordeiro. Pode chegar na presença dele a hora que quiser. O cetro vai estar sempre estendido. Amém? Ele é soberano. Eu aconselho você, quando você for para casa hoje, daqui, a live vai continuar ligada. Você corre lá, que às 18h30 a gente vai ter a segunda parte, que não é da Esther, mas você vai ver que é a mesma tônica do Espírito para a igreja. Mulheres presentes na presença do rei. E você vai ver que a bênção dele já está estabelecida. E olha, nós estamos no mês de Abib, estamos em março. O ano novo foi decretado, hoje é o 7º dia do ano novo. O ano novo foi decretado no dia 14 de março, no domingo. No dia 15 foi o primeiro dia do ano novo. Que ano? 6021. Já estamos com 21 anos de misericórdia. Ele pode dar o quanto ele quiser a mais, mas nós já extrapolamos o tempo por causa da misericórdia dele, de um cetro que se estendeu. Amém? Que Deus abençoe você, a tua casa, teu casamento. Que você tenha não só o resto de domingo abençoado, mas que tenha uma semana sobrenatural debaixo de um cetro estendido, e que todos possam conhecer quem é teu rei. E quando quiserem, você apresente o rei para eles, porque este rei está disposto a estender o seu cetro a todos os que o buscam. Assim seja, para a glória dele. Então toda a vida que há na palavra seja sobre tua vida, para que você viva a vida dele, a vida do rei, em nome de Cristo. E você diga amém. Amém. Pode dar um aplauso ao Senhor. Aleluia.